Olá, pessoal! A videoaula de hoje a gente vai abordar a distribuição de frequências, que faz parte da disciplina de Estatística Aplicada. Meu nome é Kátia e esse vídeo tem por objetivo compor a nota de AACC. Bom, distribuição de frequências é um agrupamento de dados em classes de tal forma que contabilizamos o número de ocorrências em cada classe. O objetivo é apresentar os dados de uma maneira mais concisa e que nos permita extrair informações sobre o seu comportamento. Bom, para que a gente consiga elaborar nossa distribuição de frequências, a gente precisa ter em mente algumas regrinhas, né? Por exemplo, os tipos de intervalo. Existem 4 tipos aqui, a gente vai estar falando dos 4 tipos, né? Que é o fechado à esquerda e aberto à direita, ou seja, ele só contabiliza o dado que está à esquerda, né? O dado que está à direita não será contabilizado nesse intervalo, só no próximo. E aí a gente tem aberto à esquerda e fechado à direita, ou seja, ele só contabiliza o dado que está à direita. O que está à esquerda, ele não contabiliza. E a gente tem também o fechado à esquerda e à direita, que contabiliza os dados que estão dos dois lados, e aberto à esquerda e direita, que não contabiliza nenhum dado. Para a construção da tabela, a gente precisa também de algumas fórmulas. Existe a fórmula do cálculo de intervalo, né, do qual o n é o número total de informações, né, ou seja, o número de frequência que aquele dado ocorre. A fórmula para o cálculo da amplitude, né, que para a gente achar é só a gente pegar o maior valor que a gente tem, subtrair pelo menor valor e dividir pela raiz do número de intervalo. Raiz quadrada mesmo, normal. Bom, vamos calcular então? A gente tem aqui um exercício, né? Considere a relação de números abaixo, referente às alturas, em centímetros, dos alunos de um colégio. Aí aqui a gente tem várias informações, vários dados, né? Então, a gente olhando assim fica meio perdido, né? Porque tem alguns números que se repetem, outros não. Então, para a gente conseguir entender, primeiro a gente vai colocar isso em ordem, né? É uma sugestão, porque fica mais fácil de visualizar. Aqui a gente já colocou em ordem para facilitar. E aí a gente tem o número de ocorrências, ou seja, a gente tem um aluno com 1,5 m, mais um aluno com 1,51 m, né? Ou 151 centímetros, vamos falar de centímetros, que é a regrinha que a gente tem. E assim sucessivamente, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar 156 centímetros. A gente vai procurar aqui quantas vezes aparece o 156. Então, é basicamente isso, ó. Aparece uma vez, a gente vai contando quantas vezes ele aparece, depois só organiza e põe nessa tabela para ficar mais fácil de visualizar. A gente precisa também calcular o número de intervalos. Então, para calcular o número de intervalos, o que a gente faz? Depois que a gente já colocou os dados em ordem, a gente vai verificar o número de ocorrências e vai somar esse número de ocorrências. Se a gente somar todos esses números aqui, que é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 4 e assim por diante, a gente vai ter o número 40. Então, a gente vai extrair a raiz de 40, né? Não é um número exato, não é um número inteiro, é um número quebrado. Então, para facilitar, a gente vai adotar 6 intervalos, a gente vai arredondar para 6, né, para baixo. Então, a gente tem, na nossa distribuição de frequências, a gente vai ter 6 intervalos. E agora, a gente precisa calcular a amplitude. Então, a gente vai pegar o aluno mais alto, né, subtrair pelo aluno mais baixo. E, de novo, a gente divide pela raiz do número de frequências, né? Então, a gente tem esse número que é 3,63. Como é um número quebrado, e a gente vai acabar arredondando ele para cima, né, para 4, para facilitar também o entendimento da nossa tabela.
Bom, agora a gente vai contar o número de pessoas com cada altura fazendo uma tabela que denominamos distribuição de frequência. O que é isso? Vamos ver agora. Eu coloquei de novo aqui a tabela para a gente ficar próximo à nossa distribuição para que a gente consiga entender. Bom, isso daqui é uma distribuição de frequências. Então, vamos recapitular. A gente tem aqui, ó. A gente começa sempre pelo menor número, né? Que é o quê? 150, que é o aluno mais baixo. Como a gente definiu que a nossa amplitude seria 4, então a gente pega 150 e soma 4. Então, 150 mais 4, 154. E assim por diante até o final. Então, perceba que assim, ó, a gente tem a amplitude 4, ou seja, estiver somando 4 a cada altura, a gente soma 4. E a gente tem 6 intervalos. A gente tem de 150 até o 154, do 154 até o 158, e assim por diante até o 174, né? Que foi que a gente fez aquele cálculo. Vamos chegar lá nele. Olha lá, a gente fez o cálculo de 6 intervalos. Tá vendo? Então aqui a gente tem 6 intervalos. E aí a frequência. Como que a gente calcula a frequência? Então, a gente volta aqui na tabela. Então, a gente tem, ó, do 150 até o número 153, a gente tem 4 alunos. Percebam, 150, 151, 152, 153. Cada um, ele é representado pelo número 1, ou seja, ele aparece uma vez. Então, a gente contabiliza aqui 154. Aí você pode se perguntar, mas na distribuição de frequência a gente tem do 150 até o 154. Aí que entra, né, essa parte da teoria aqui do intervalo, que ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Ou seja, ele contabiliza o dado que está à esquerda. O dado que está à direita vai ser contabilizado só no próximo intervalo. Então, vamos voltar lá para a gente visualizar isso. Olha só, tá vendo? A gente tem o número 150, que vai até o 154. Ele está fechado à esquerda e aberto à direita. Ou seja, a gente só vai contabilizar do 150 até o 153,99, se a gente tivesse. Como a gente só tem números inteiros de altura, então a gente só vai considerar do 150 até o 153. No intervalo de baixo, a gente repete o número 154, porque é aqui que ele entra para contabilização. Então, a gente tem do 154 até o 157, né? Porque aqui a gente, no final do segundo intervalo, é o quê? O número 158. Então, a gente contabiliza? Não, só no próximo intervalo. E assim a gente vai até o último intervalo. Que aí percebam que ele está fechado à esquerda e à direita. Então, é nesse momento que a gente vai contabilizar os dois dados, né? Agora, a gente vai calcular esse FAC, que significa frequência acumulada. O que é isso? É o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma dada classe. Então, vamos lá. A gente repete o primeiro número, que é o 04, que é o número da frequência. Então, a gente vai lá e repete o número 4, né? Aí, o que a gente faz? Para o próximo dado, para o próximo intervalo, a gente soma o número 9. Então, a gente pega o número 4 e soma com o número 9. Então, 9 mais 4 é igual a 13. Ao 13, a gente soma com o número 11, que está na linha da frequência. Então, a gente sempre vai fazendo isso. Para achar o FAC, a gente vai somando a frequência, né? Então, a gente pega o número 13 mais 11 é igual a 24. Aí, a gente vai pegar o número 24 e vai somar com o número 8, que está lá na frequência. Vai dar 32, que fica na nossa linha do FAC. A gente pega o número 32 e vai pegar o número 5, que está lá na frequência, que é o penúltimo dado. Vai dar 37, e aí o 37 a gente pega a última frequência, que são 3 alunos, né? E aí vai dar um resultado de 40. Reparem que
o valor final, sempre o último intervalo lá do FAC, o último dado que fica na última linha, ele vai ser igual ao número total de frequência. Ou seja, a gente tem 40 alunos, certo? Então, o número vai sempre ser igual, né? Somando aqui toda a frequência, toda a primeira coluna ali da frequência, tem que ser igual ao último número do FAC, tá? Agora a gente vai para porcentagem da frequência. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, é muito simples, é bem fácil. Quando a gente olha assim, até parece ser um pouco difícil, né? Mas não é, é muito simples. Então, para achar essa porcentagem da frequência, a gente precisa pegar o número da frequência. Então, a gente vai na primeira linha, a gente tem a primeira coluna da frequência, que é o. Aí a gente pega o número 4 e divide pelo número total de frequência, que é o quê? 40, porque a gente tem 40 alunos. Então, vamos lá. Ó, a gente tem de 150 centímetros até 154 centímetros, a gente tem 4 alunos, né? No total, a gente tem 40 alunos. Então, a gente vai pegar esses 4 que estão nesse primeiro intervalo e dividir por 40. A gente vai achar o número de 0,1. Aí 0,1 a gente multiplica por 100, né? Porque é porcentagem. E aí vai dar o número de 10%, que tá ali na nossa terceira coluninha, que é o FR por cento. E aí, assim a gente vai sucessivamente. Então, a gente vai pegar o número 9, que tá ali na frequência, na primeira coluna, divide por 40 e multiplica por 100. A gente vai achar o número de 22,5%. A gente vai pegar o próximo número, que é o terceiro intervalo. A gente vai lá na linha, na coluna da frequência, a gente tem o número 11, a gente pega o número 40, que é o número total de alunos, divide 11 por 40, e aí a gente vai achar, né, e multiplica por 100, a gente vai achar o 27,5. Aí a gente pega o próximo, que é o 8, divide por 40, multiplica por 100, e a gente vai achar 20%. 5, a gente pega o número 5, divide por 40, multiplica por 100 e a gente vai achar o 12,5. E aí, o nosso último número, lá na frequência, número 0,3, a gente divide por 40, a gente vai achar 7,5%. Viu? Não é fácil? É muito simples. Agora, a gente vai para a nossa última coluna, que é a frequência acumulada porcentagem. O que é isso? Também, olhando assim, parece que assusta, né? Mas é bem simples. Essa é a mais fácil. A gente vai trabalhar agora só o número da frequência por cento. Tá? Aquele FR, porcentagem, é muito simples. A gente vai pegar aqueles 10%. Então, a gente tá na terceira coluna, tá? Se localizar. Isso, na terceira coluna. A gente vai pegar os 10% e a gente vai somar. Aliás, primeiro, perdão. A gente vai pegar os 10% e vai repetir. O primeiro número sempre repete. Prestem atenção. Olhem lá. Sempre repete, né? Aqui não vai ser diferente. Então, a gente vai repetir os 10%. Aí, a gente vai pegar o segundo dado lá da FR%, que é 22,5%, e somar os 10%. Olha só. Vai dar o quê? 32,5%. Não é muito fácil? É muito simples, né? Aí a gente vai pegar os 32,5% que tá lá no FRAC%, e aí a gente soma com 27,5% que tá no FR%. Então, assim, a gente só vai trabalhar as duas últimas colunas da nossa distribuição. E assim a gente vai somando. E olha lá, o último, né? Vamos pegar o penúltimo que deu lá, 92,5%, a gente vai somar lá o último que é 7,5%. Aí a gente chega no número de 100%. E aí é que a gente sabe que está correto, né? Porque aí ele deu um número total, que é 100%. Então, tem que fechar. Essa FRAC%, tem que fechar, tem que acabar no 100%. Né? Às vezes pode até variar um pouquinho, pode dar um número meio quebrado, por exemplo, 99,99999999. Não,
significa que tá correto, porque às vezes você arredondou, às vezes é necessário arredondamento, e aí por isso pode ser que dê quebrado, mas tem que dar o mais próximo possível do 100, né? Às vezes pode ser que dê também 100,0001, então é tudo por arredondamento, mas tem que dar no 100, né? No máximo no 99,99%, tá? Bom, tá feita a nossa tabela de distribuição de frequência. Mas, Kátia, para que que essa tabela serve? Eu vou te explicar agora. Olha lá, essa tabela ela serve. Aqui a gente está falando de altura, né? Mas essa tabela serve para identificar e auxiliar na tomada de decisão, né? Se a gente estivesse falando de salário, a gente poderia fazer um cálculo de mercado para basear um aumento, sei lá, para nossa equipe, por exemplo, né? Aqui a gente está analisando a altura. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o quarto intervalo. A gente conta lá. 1, 2, 3, 4, que é o 162 e o 166. Tá vendo? Acharam lá o quarto? Então, ele tá aqui, ó. 162 centímetros até o 166. Então, o que isso significa? Ó, que 20%, a gente pegou lá o nosso FR%, tá? Então, 20%, que equivalem a 8 alunos, que tá lá na nossa frequência, possui entre 1,62 centímetros, né? Ou seja, perdão, 1,62 m de altura e 1,65 de altura. Percebam que a gente não contabiliza o 166, porque ele tá aberto. Ou seja, quando tá aberto, a gente não contabiliza, certo? Então, é isso. Então vamos lá. Portanto, distribuição de frequências é um tipo de tabela que condensa uma coleção de dados conforme as frequências, as repetições de seus valores. Então, quando a gente tem um dado, a gente tem uma concentração de dados muito grande para analisar e interpretar, usa-se essa tabela de distribuição de frequências que ela facilita muito. A princípio, parece que é complicado, mas quando a gente entende o conceito, a gente vê que é muito simples. É um pouquinho trabalhoso. É um pouquinho trabalhoso, mas é muito simples, é muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado e que essa vídeo ajude vocês a sanar as dúvidas. Aqui as nossas referências. Muito obrigada e até o próximo.